Vamos lá, o segundo grupo de indicadores financeiros são os indicadores de atividade, o desempenho operacional da empresa. Então, qual é a primeira coisa que a gente observa? O período médio de estocagem dos produtos. Então, em quanto tempo esses estoques eles são repostos, né, em média. É claro que isso aí não vai se aplicar à empresa prestadora de serviço, mas eu preciso ver ali em quanto tempo eu estou vendendo, estou repondo meus estoques. Mesma coisa, eu preciso observar no prazo médio de pagamento a fornecedores, preciso ver em quanto tempo eu compro, em quantos dias eu tenho utilizado meu prazo médio de pagamento dos fornecedores. Isso aí você pode analisar ao longo do tempo. Eu falo, olha, o meu período médio de estocagem tem caído, isso quer dizer que eu estou tornando a minha empresa mais eficiente no sentido de gestão de estoques, né, que as minhas vendas também não caiam, mas eu tenho tornado a minha empresa mais eficiente. E no relação ao prazo médio de pagamento também eu vou observando ao longo do tempo, né, eu tenho conseguido aí um prazo maior junto aos fornecedores, eu tenho tido por hábito pagar à vista com desconto, isso daí tem me dado algumas vantagens. Isso aí tem que ser refletido de alguma forma nos indicadores. E o prazo médio de cobrança, né? Bom, se eu tenho meu prazo médio de recebimento, eu tenho que ter meu prazo médio de cobrança. Eu não posso pagar um fornecedor por exemplo, a minha média de pagamento dos fornecedores ser 45 dias e meu prazo de cobrança ser 90. Então eu vou ter um desencaixe de caixa daí considerável. Isso não poderia acontecer, né? Então mostra realmente esse período médio de cobrança, o tempo que eu estou recebendo, o outro tempo que eu estou pagando e o quanto meu estoque fica parado. Realmente são indicadores aí importantes da atividade da empresa. Vamos agora para o próximo grupo de endividamento. Bom, o endividamento, ele é ali um pouquinho diferente, né, da gente olhar lá, quando a gente olhou o liquidez é a capacidade de pagar as contas. O endividamento, ele quer dizer dentro do meu lado do passivo, a relação do meu passivo com o patrimônio líquido. Então, ele vai me mostrar o que eu tenho ali. O primeiro indicador, que é esse relação de capital de terceiros com capital próprio, é o meu exigível total. O que é o exigível total? As dívidas de curto prazo e de longo prazo sobre o meu patrimônio líquido. Então, vai me dizer qual é a relação dos dois, qual o grau de dependência que eu tenho da empresa em relação ao capital próprio. Já o exigível total pelo passivo total vai dizer o tanto que eu tenho de capital de terceiros em relação aos meus credores, né? Então demonstra que como a empresa está para pagamento de longo prazo em relação aos capitais de terceiros. Ainda no endividamento eu posso fazer essa comparação, né? Eu pego esse ativo imobilizado, pego o ativo imobilizado e comparo com o meu exigível a longo prazo. Então demonstra como foi feita a composição da dívida em longo prazo. É um indicador, digamos assim, não é um indicador tão... Ele é importante, né? Mas não é dos top 5 indicadores, mas ele é importante que seja analisado também. Bom, e por último nós vamos aqui para o grupo de rentabilidade, que vai mensurar o retorno sobre os ativos, sobre as operações, sobre o investimento, sobre o patrimônio líquido, que na verdade é o que os empresários querem ver, né? Na verdade é o que o mercado quer ver, o que os investidores querem ver. Então o primeiro indicador aí é o ROA, Return on Assets, né, que vem do inglês, retorno sobre os ativos, é o lucro gerado pelos ativos, ali operacional, dividido pelo ativo total médio. Mostra a capacidade que a empresa tem de gerar lucro,
a partir dos seus ativos, porque, afinal das contas, ela pegou lá do lado do passivo ou do capital próprio, ela pegou aquele dinheiro para poder investir em ativos, e aí, isso aí está gerando lucro. Então é importante observar. O ROI é um dos indicadores, os três, né, tanto o ROA quanto o ROI quanto o ROI, são indicadores importantíssimos nas análises financeiras, né? O ROI é o Return on Investment, que é o lucro gerado pelos ativos dividido pelo investimento médio que você fez ali. Então ele pode ser até utilizado, olha, eu vou investir num projeto, qual que é o retorno que eu vou ter? Né? Então o lucro que esse projeto me dá pelo investimento médio que eu realizei. E o lucro líquido ali geral da empresa, o lucro líquido contábil dividido pelo patrimônio líquido. Que a gente quer ver cada vez um lucro líquido melhor face ao patrimônio líquido da empresa. Inclusive, tem investidores que muito conservadores, só investem em empresas que têm um ROI aí que aumente consideravelmente nos últimos 2, 3, 4 anos, que tem um investimento tem uma performance bem robusta, né? Ainda seguindo aqui na rentabilidade, um indicador muito utilizado, até como critério também de investimento na empresa ou não, de gestão, é você observar o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. A gente tem também é muito utilizado para você comparar setores de empresas, né? Você tem setores aí, tem, por exemplo, supermercado, dá lucro líquido de 5%, 3%, 6% ali, e você tem setores que já tem um lucro líquido maior, né? de 12%, 15% na área industrial. Enfim, aí depende muito do tipo de empresa e ramo de atuação que ela está. Mas o lucro líquido você analisa ele ao longo do tempo também, citei há pouco, lucro líquido de 8, 10, 12, você fala, bom, esse lucro líquido ele tem melhorado, a empresa tem melhorado a performance dela, então isso daí é importante. Tem investidores que falam, né, o próprio Benjamin Graham, né, tem nos preceitos dele, que ele não se investe em empresa com lucro menor do que 10%. Então é uma condição que você coloca ali. Mas é um indicador extremamente importante para medir o resultado da empresa ao longo do tempo. Porque não adianta você olhar o lucro absoluto. Olha, meu lucro é 1 milhão, depois ele é 1 milhão e 200, depois ele é 1 milhão e meio, depois ele é 2 milhões. Só que as vendas eram de 20 milhões, passaram para 30, depois para 40 e para 50. E seu lucro só dobrou. É importantíssimo ver esse indicador. Não só analisar o lucro em valores reais, né? Valores absolutos. E o indicador mais querido do mercado, aí, um dos mais queridos do mercado, é o EBITDA. Porque efetivamente, ele vem do inglês Earning Before Taxes, Depreciation and Amortization. Ele vai mostrar o lucro antes dos juros, da depreciação e da amortização. Bom, se depreciação e amortização são despesas não desembolsáveis, ele vai dizer o tanto que a minha empresa é realmente, operacionalmente eficiente. Inclusive ele é utilizado aí, dependendo das negociações que são realizadas no mercado, de compra, venda de empresas, investimentos, ele é um indicador de venda na empresa. 10 vezes o EBITDA, 20 vezes o EBITDA, 15 vezes, depois que várias negociações são feitas em algum determinado segmento, o EBITDA ele é utilizado para ser sim um parâmetro, né? Porque normalmente às vezes as negociações são feitas com base em fluxo de caixa descontado, né? Mas por mais que isso aconteça no decorrer de N empresas, você acaba criando um parâmetro e ele é um multiplicador de geração de valor para a empresa. Quanto melhor está o EBITDA em relação à receita, melhor tem sido a performance operacional da empresa. Cuidado, porque ela também pode esconder alguns probleminhas de conflito de agency. Aí. Agora vamos ao tópico 5.5, né? Qual a interação desses indicadores e tudo que a gente viu com outros assuntos da área de finanças? Olha, extremamente utilizado. Primeiro ponto, vamos falar sobre avaliação de empresas. Mas por que eu uso eles na avaliação de empresas?
Primeiro, para você poder olhar o passado da empresa, fazer as devidas análises, quais são os indicadores que a empresa tem melhorado ou tem piorado em relação ao passado, e você vê se a projeção, às vezes, que a empresa apresenta para o futuro condiz com o passado dela. Então não adianta nada eu ter uma piora de performance de indicadores no passado e no futuro está tudo maravilhoso. Então, ou seja, isso daí não é real. Agora, se eu tenho uma piora de indicadores e o futuro vai apresentar para mim uma recomposição, uma melhoria paulatina desses indicadores com base numa série de ações de gestão que vão ser tomadas, aí eu começo a ver que eu tenho um cenário de projeção para avaliação da empresa bem robusto. Então, esses indicadores são utilizados para que possa ser construídos cenários de avaliação da empresa. Citei também, né, não posso deixar de falar do EBITDA, né, que ele acaba também sendo um medidor aí de valor da empresa. O segundo ponto aí, análise de projeto de investimento, é quando você você vai montar um projeto para a empresa, especificamente com receita marginal, com despesa marginal, e você vai fazer as projeções todas. Você vai ter os indicadores, você vai ter a receita, você vai ter as despesas, você vai ter quanto você vai investir, qual o retorno que você vai ter ao longo do tempo. E isso é importante para que você possa avaliar, né, face a um custo de capital, um custo médio ponderado de capital, qual que é o retorno desses investimentos que a empresa vai fazer em projetos que ela venha a desenvolver em outros locais. O EVA e o MVA, eles vêm do inglês do Economic Value Added e Market Value Added, essencialmente o valor econômico agregado e valor de mercado agregado. Eles são medidas efetivamente também de maximização, medem o quanto que a empresa tem efetivamente gerado de valor para ela. Que a grande questão da teoria financeira, no longo prazo, é que a empresa, né, tem que ter uma valorização de mercado, ela tem que melhorar o seu valor a longo prazo. No ponto de vista também de administração financeira no curto prazo, esses indicadores mostram a questão de capital de giro, necessidade de caixa, contas a receber, né? Contas a pagar, e a administração financeira também no longo prazo, ver mesma coisa, né? O que eu vou ter para receber, eu estou vendendo mais para receber no longo prazo, estou tendo mais a pagar no curto prazo. Então, essa gestão do caixa, o que a empresa precisa, se eu estou administrando ela de uma maneira que eu estou gerando valor de mercado, se eu estou projetando corretamente meus valores, meus projetos de investimento. Então, todos esses itens aí são importantíssimos para que você possa trabalhar os indicadores na empresa. Bom, conclusão. Toda empresa ela acaba pensando no longo prazo na sustentabilidade financeira, tem que fazer uma análise rigorosa desses relatórios. Importantíssimo que se tenha questões de governança corporativa, tudo claro, esses números não podem estar errados. Esses relatórios eles têm que ser auditados, eles têm que ter... Senão o gestor ele se perde. O gestor que recebe informação errada, toma decisão errada. Então é importante que a empresa tenha esses relatórios auditados, validados, as demonstrações contábeis, né, principalmente, para que ele possa tomar as decisões corretas. É importante também uma existência de uma auditoria interna, que você consiga analisar a parte toda de processos da empresa, se algum processo está sendo realizado de forma inadequada, se está todo operacional que está sendo acontecendo na empresa, ele também tem toda uma segurança, né? Você pega de repente empresas que tem muitos vendedores, ou empresas que de ônibus, enfim, você pega ali, o pessoal às vezes viaja muito, você tem seguro para todo mundo, tem seguro de vida para todo mundo, né? Pega uma empresa que tem por hábito mandar o pessoal de repente para visitar outras unidades, todos esses funcionários que vão fazer checagens em outras unidades, eles têm seguro, né? Como é que é o processo que envolve isso? Enfim, uma vez que todos os números aí sejam confiáveis, a análise de indicador também será.
e vai poder indicar com clareza quais ações a empresa deve tomar, quais caminhos ela deve tomar para que ela consiga crescer de forma sustentável e duradoura. É isso aí. Obrigado.